Tá gravando. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Rodrigo e o Júlio. Bem-vindos ao terceiro episódio do Pega Leve Podcast. pegalevepodcast.com.br. Por favor, mande suas perguntas lá, que a gente fica muito feliz em ler e responder. Relembrando, nosso propósito aqui é só uma conversa. Às vezes a conversa vai longe, não tem muita agenda, mas a gente gosta de falar sobre tecnologia, sobre time, sobre gerência, sobre desenvolvimento de produtos, sobre basicamente tudo que envolve nosso trabalho aqui no Vale do Silício. E é isso aí. Júlio, bom te ver novamente. Bom te ver também, Rodrigo. Faz tempo, né? Faz tempo. Certo. Então, a gente tá esperando mesmo perguntas aí do pessoal. Se entrarem lá aí no site, pega lá podcast.com.br, tem um link para o formulário, né, para enviar perguntas. A gente está sempre respondendo todas que o pessoal está enviando. Então, vamos ver a primeira hoje. A primeira foi enviada pelo Sandro Barros e ele diz assim que em tempos de trabalho remoto, práticas como pair programming se tornam um grande desafio. Como prevenir que os times trabalhem isolados e garantir a qualidade das entregas, quando times estão distribuídos em múltiplos fusos horários? Uma pergunta boa. Eu acho que a gente já teve experiência com time remotos mesmo sem ser pandemia, né? E sem poder trabalhar exatamente alguém do lado. Então, a gente pode trazer um pouco da experiência aí, mas realmente com todo mundo em casa também traz alguns outros desafios quando você não pode nem encontrar nenhuma pessoa no escritório, né? Sandro, obrigado pela pergunta. Então, tem alguns preliminares sobre o trabalho remoto. Obviamente, assim, a gente gosta de pair programming, mas quando a gente muda o contexto do trabalho, tem que lembrar que é um paradigma diferente e às vezes não dá para encaixar o paradigma antigo de trabalhar no mesmo local, né, físico, no remoto. Porque algumas coisas fundamentais mudam e a gente tem que se adaptar. E tem algumas coisas que são interessantes no trabalho remoto, alguns benefícios, e obviamente algumas coisas que é mais difícil e a gente tem que mudar. Esse é o preliminar, mas a gente pode entrar em mais detalhes do que muda, o que não muda. Uma coisa, uma coisa que eu acho que tá aqui, faz parte da pergunta dele, que é independente do trabalho remoto, né? Como é que você pode prevenir que as pessoas trabalhem isoladas e como é que você garante qualidade das entregas, né? Mesmo em múltiplos fusos horários. Então, tem uma parte que eu acho que é muito boa do ágil e que talvez seja mais predominante no Scrum, mas que possa funcionar em qualquer uma, que é entregas frequentes e sincronizações entre as pessoas diárias, né? Então, o stand-up que o pessoal fala, a reunião diária de status, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso não depende também se é remoto, se está junto, se não está, se está trabalhando junto ou separado ou fazendo pair. Você tem como se certificar que está entregando, se você está sempre entregando, se esse é o objetivo do seu sprint ou se esse é o que você considera como pronto, como trabalho feito, né? E às vezes as pessoas, principalmente desenvolvedor, fala, eu já acabei aquilo. E na verdade eles, por exemplo, só criou o pull request, né? Ou só funciona na máquina dele ou dela, assim, por exemplo. Então, você tem que certificar que há um consenso entre o time de que entrega significa na mão do usuário e talvez até mais que isso. Quanto de dinheiro que lá trouxe para o negócio, quantos usuários que tem, o que você aprendeu talvez com o experimento que você está rolando, né? Além da entrega, o motivo que você entregou aquilo, como é que você está dando sequência analisando aquilo, né? Então não depende se você está junto ou separado. O foco, motivar as pessoas e unir elas para trabalhar em busca da entrega para o cliente, da entrega para o usuário, é essencial em qualquer cultura e qualquer tipo de empresa, junto ou separado. Você falou duas coisas que eu gostaria de tocar. Um é a gente fala definition of done, é a definição De pronto, né? de pronto do Scrum. E seja lá o que é a definição de pronto, o que você considera pronto, é importante que todos concordem com isso, como você falou.
colocar a mão no usuário, pode ser uma definição de pronto, né? Quando o usuário tem valor. Ou pode ser uma definição de pronto também quando está comitado no código. Mas desde que todo mundo saiba qual é a definição de pronto, as pessoas podem desbloquear umas às outras e seguir em frente. Ah, você está aqui, pronto, agora a gente vai seguir em frente para a próxima tarefa. Ou então, pronto é código, agora a gente vai testar, né? Ou pronto é pronto para integração, né? Agora a gente vai integrar com o seu restante do sistema, etc. Uhum. E outro ponto que você falou sobre sincronização, né, diária. Uma coisa do trabalho remoto, pelo bem ou pelo mal, ele é bem assíncrono, né? Uhum. O trabalho tradicional que a gente se encontra no escritório, ele é síncrono, né? Todo mundo vai lá, tá junto no mesmo horário de trabalho, né? Mesmo time zone, né? Mesmo fuso horário, né? Das 9 às 5, né? Etc. O pessoal às vezes almoça junto, tá junto na mesa, né? Então é bem síncrono as coisas, né? Agora é a hora de trabalhar e tal. Quando o trabalho é remoto, as coisas estão assíncronas, né? Então é importante a gente entrar nesse paradigma e aproveitar ao máximo que o assincronismo te dá. Fazendo um paralelo com software, né? Quando você tem múltiplos processadores, múltiplos processos, você pode se beneficiar desse assincronismo, né? Fazer uma tarefa enquanto outra está sendo feita ao mesmo tempo, né? E depois, quando uma terminar, você pode começar outra também, duas ao mesmo tempo e assim por diante. O desafio, tanto em programar sistemas assíncronos, quanto trabalhar no modo assíncrono, é os pontos de sincronia, da join a thread, né? Para usar a analogia. Que é o que você falou. Fazer uma sincronização diária, mas também a definição de pronto, que é agora eu terminei minha tarefa, então dá join, e daí você pode continuar. E Então é a importante. sincronização diária não precisa ser todo mundo para, fica em pé, né? Eu citei como exemplo o stand-up porque surgiu ali ou ganhou ali um renome por volta dessas práticas ágeis, mas eu trabalho em equipe que, na verdade, é mais importante do que todo mundo estar junto, é todo mundo compartilhar o status e saber o que um outro está fazendo. Então, a gente aceita completamente a pessoa simplesmente colocar uma mensagem dentro do aplicativo de conversa, no meu caso, o Slack, por exemplo, manda uma mensagem lá falando o que você fez hoje e manda uma mensagem do que você vai trabalhar. E tenha certeza, por exemplo, você está mantendo o ticket do sistema de tickets que tem progresso, que tem status, que está mantendo aquilo atualizado para o pessoal saber que você está trabalhando e o que você está fazendo. E aí entra também, às vezes, compartilhar status pode ser simplesmente dar o push para o repositório do seu código. Você está adicionando coisa no branch, está adicionando commits e falando agora eu fiz isso, agora eu fiz essa subtarefa, agora eu fiz isso aqui. Desde que você... Talvez um dos desafios do remoto, e no caso de múltiplos fusos horários, é que muitas dessas coisas tem que ser por iniciativa própria. Não tem aquela hora do dia onde todo mundo se une e olha um na cara do outro e a pergunta é muito rápida. Então você que tem que comunicar ainda mais do que normalmente, do que no ambiente de escritório. Você tem que colocar mais mensagem, talvez escrever mensagens de commit melhores, você tem que manter talvez mais status de tickets atualizados, mas é importante que a pessoa tome essa iniciativa de passar o status para os outros. Uhum. Tocando num ponto também que eu gostaria de falar, que é uma das grandes vantagens do trabalho remoto. Não diria que o trabalho remoto dá essa vantagem, mas ele força a gente a usar o sistema, que é tudo fica bem documentado. Quando a gente não está remoto, a gente usa a palavra, fala e isso some no ar, né? Mas trabalho remoto, tudo está bem documentado, seja no histórico de chat, né, que é um pouco mais casual, mas também por e-mail, né, ou por sistema de bug e tal. Então isso é muito legal, porque alguém entrando no time, ou alguém que está tentando entender o contexto, tem todo o histórico de documentação lá. E é importante definir o processo, bem importante definir claramente o que precisa ser síncrono e o que pode ser assíncrono, né? Isso pode ser uma mensagem de chat, então vamos usar isso, ou e-mail, né? Agora, isso tem que ser uma reunião, né, que exige um pouco mais de interação, um pouco mais fechado, né? Então vamos usar um síncrono. Agora, na pergunta dele, né, do Sandro, exatamente sobre pair programming, né? Obviamente é uma tarefa síncrona, né? Mas é possível, tem ferramentas, né, de fazer pair programming remoto. Agora nós estamos usando uma aqui que pode ser, resolve perfeitamente. Ou talvez não dê para fazer o pair programming ao pé da letra, com cada um tem o seu teclado e simplesmente passa para o lado, mas
esse não é o maior benefício do pair programming. O maior benefício do pair programming é ter uma outra pessoa para responder as suas ideias ali naquela hora, bem rápido, e também te manter operando no seu melhor nível, né? Porque se tem alguma pessoa junto com você, você leva um pouco a coisa mais a sério, assim, né? Você quer mostrar o melhor de si. Então, uma das vantagens do pair programming também basta estar, sim, conversando com outra pessoa no trabalho. Para mim, pair programming é duas cabeças juntas resolvendo um problema juntos, que a gente resolve de uma maneira muito melhor do que uma cabeça só, né? Estando no mesmo local físico é muito mais fácil, um problema está ali olhando, tem né, comunicação não verbal, né, tudo isso. É um pouco mais desafiador fazer remoto, obviamente, mas é possível, né? Eu também já usei e dá para fazer. Mas e caso... Vamos aqui exagerar aqui. Vamos falar, isso aí é quando a empresa dá o suporte e é quando alguns desses desafios já estão bem resolvidos. Mas acho que há um caso assim de trabalhar remoto em outro fuso horário, por exemplo, às vezes, onde a maioria do seu time está em outro fuso horário. Por exemplo, imagina quando você tem que interagir constantemente com um time que está na Ucrânia, na Rússia, no leste europeu, na Ásia, na China, na Índia, no Vietnã, na Austrália, no Japão, qualquer que seja o lugar do mundo, né? E aí, às vezes podem ser 3 ou 4 pessoas lá e você aqui no fuso horário ou dos Estados Unidos ou do Brasil, ou de alguma coisa onde não se sobrepõem os horários, né? Eu trabalho com times na Europa, é bem difícil. Você também, né? Tem um time remoto. Sim. Então, nesse caso, é importante ser bem estratégico, né? É difícil ter um time que não tem nenhum overlap, mas vamos supor que sim, né? É importante ser bem estratégico com planejar suas tarefas e botar bem para tentar desbloquear e mover a coisa o mais rápido possível, né? Então, reservar o tempo para coisas síncronas, quando possível, né? E ter uma agenda clara. Aliás, uma boa dica para trabalho remoto em geral é botar agenda para todas as reuniões, né? Porque senão fica frustrante quando a coisa não tem, como o nosso podcast não tem agenda, né? Bom, tem as perguntas, né? Mas no trabalho é importante ter o que a gente tem que decidir, né? Quais os pontos que a gente tem que falar e dar voz para todo mundo. Mas enfim, então, no período que for possível ter síncrono, ter uma agenda clara e ter as reuniões, as decisões bem claras para desbloquear. Porque muitas vezes eu também tive esse problema. A gente tem uma reunião com o time remoto, bem de manhã ou bem tarde da noite, e depois, puta, a gente tinha que decidir isso, né? Esquecemos de decidir. Agora passa o dia inteiro de novo para falar. Mesmo que você mandar por e-mail, a coisa vai demorar um dia inteiro de novo. Então, bota as decisões que tem que ser feitas e que tem que ser desbloqueadas o mais cedo possível. E antes de terminar seu dia, anota tudo que tem que ser decidido, manda os e-mails para a coisa rodar do outro lado do mundo também. A questão é estratégia, né? Tem uma estratégia boa. É uma coisa que eu já fiz, e depende da cultura do time, e também depende um pouco, às vezes, do tipo da tarefa, ou da história, ou do projeto que a pessoa está trabalhando, tirar um pouco o foco de quem está fazendo, mas sim no que precisa ser feito. Então, o foco clássico de quem está fazendo isso e quem é o responsável em múltiplos fusos horários, às vezes atrapalha um pouco no sentido que você pede alguma coisa mandando um e-mail. Aí a pessoa lá do outro lado faz e cria um pull request. Aí vai vir para você, já é o segundo, já se passou 2 dias já, você faz um review, manda um comentário, depois de 3 dias que a pessoa age, depois de 4 dias que você vê a resposta, então passou uma semana inteira só numa linha de código, né? Se você tirar o foco daí em quem é que está fazendo, quem é que criou o pull request, quem é que vai fazer o review, e às vezes adaptar o processo para que melhore. Então, por exemplo, uma coisa que dá para fazer logo, se você vai fazer um review e você pegou alguma coisa que outra pessoa talvez pudesse ter melhorado, já faz logo a mudança de código. E pode explicar, assim como se fosse num review, olha, eu acho que a abordagem pode ser essa, a abordagem pode ser aquela. Mas dependendo da tarefa ou do projeto, é perfeitamente possível que, ao invés de você esperar todo o ciclo de 12 horas aqui, 12 horas ali, vai logo e faz a mudança. Porque o foco é
na entrega e no trabalho tem que ser feito, e não em quem fez e quem é que está fazendo o review. Né? Tirar a autoridade do relacionamento e colocar o foco na entrega. Excelente, e traz mais agilidade, né? Porque a gente muitas vezes segue o processo burocrático cegamente, é importante ter essa agilidade. Tem decisões que são, obviamente tem risco, né? Às vezes não tem todo o contexto, mas tem decisões que são reversíveis. Né? Vou fazer a mudança, caso for a mudança correta, a gente move em frente, se não for, tudo bem, você vai refazer e colocar o contexto correto novamente, não tem problema, né? O custo não é tão alto. O custo de esperar, às vezes, o custo da oportunidade de esperar é maior, né? Do que agir. Então é importante ter, como você falou, um viés para ação, né? E fazer as coisas para desbloquear e mover em frente. Tem também, às vezes, quando você está trabalhando num time e o resto do time está em outro fuso horário, eu acho que é importante, dependendo da situação, se possível, né? Mas conversar isso com o resto do time ou com o gerente, de talvez algumas reuniões ou alguns dias você ou começar mais cedo ou puxar até mais tarde para ir em alguma reunião que seja muito importante. Então, dá o exemplo, voltar, se você faz planejamento de sprint, por exemplo, a cada 2 semanas talvez valha a pena, numa sexta-feira ou que dia que seja que você faça o planejamento, começar 4 horas mais cedo, entendeu? Só para ver se você consegue estar ao mesmo tempo que o pessoal lá. Tem algumas reuniões que, se possível, né, se puder fazer junto, vai ser melhor, né? Uhum. Dos Tudo dois isso tem que lados, estar né? combinado. Tudo isso tem que estar combinado. Se você numa cultura de desenvolvimento globalizada, onde há múltiplos fusos horários, se você não quer fazer isso, você pode realmente ter uma conversa e falar, não dá, eu tenho obrigações, por exemplo, né? Não posso trabalhar de sexta-feira, não posso trabalhar de sábado, tem alguma coisa que eu posso fazer, tudo bem. Mas é importante deixar essa expectativa, o que você espera, o que as pessoas esperam de você, as claras e tudo acertado. Uhum. Interessante como geografia sempre tem um efeito, né? Não importa quanta tecnologia a gente bota. Verdade. Mais algum ponto interessante para se falar dessa pergunta? Eu acho que o principal mesmo porque o Sandro falou em times isolados, e às vezes não em pessoas isoladas, né? Então, e isso já é uma realidade que é de muitas empresas, independente de trabalho remoto individual em época de pandemia ou sem pandemia, já é normal, já é realidade normal das multinacionais terem, por exemplo, às vezes uma sede aqui na Califórnia, mas um escritório perto de Los Angeles ali, um escritório em Austin ali no Texas, um escritório em Miami, 4, 5 escritórios na Europa, um escritório na China, um na Índia. Então, já é normal os times às vezes estarem isolados, né? A gente Então, sabe como trabalhar com times isolados, né? E como as empresas fazem, a gente cria digamos assim, uma camada no time, né? O time se comunica, tem um entrosamento muito bom, né? Comunicação rápida e o ciclo bem pequeno, né? E fora do time, a comunicação ela é bem mais formal, né? Ela é documentada, ela usa o sistema de bug, talvez, né? Que dentro do time não precisaria. Ela é assíncrona, né? Ela é bem estratégica, né? Agora, com essa pandemia, todo mundo se quebrou os times, né? Existem, obviamente, as hierarquias dos times, mas se quebrou essa facilidade de comunicação e agora todo mundo é o seu próprio time. Então, o que era essa camada fora do time de estratégia, de sincronia, de formalidade, todo mundo tem que implementar. Então, você é seu próprio time agora, né? E você tem que implementar com o resto dos seus membros, que era antes um time coeso, essa estratégia um pouco mais formal, um pouco mais assíncrona, né? E é um desafio para muitas pessoas, né, que estavam acostumadas a trabalhar no mesmo local físico. Mas é uma oportunidade legal de aprender e ter esse jogo de cintura, né, e conseguir levar as coisas. Eu acho que é uma oportunidade legal de desenvolver os nossos skills de project management, eu diria. é isso aí. Isso aí, vamos passar para a segunda pergunta, talvez, ou mais alguma coisa? Vamos. Vamos. Então, você quer anunciar a segunda
segunda pergunta? Peraí, dá um pause, já volto. Voltei a gravação. Ok, nossa segunda pergunta desse episódio. Douglas fez a seguinte pergunta: como se manter motivado em projetos de longo prazo? Em geral, é uma coisa que ele experimenta, eu também, acho que muita gente. Quando a gente começa um projeto novo, ainda mais se o projeto você é dono do projeto, né? Se sente muito motivado no início, aquele gás, e daí, ao longo do tempo, existe um decaimento da motivação e é difícil seguir em frente e se continuar motivado, né? Parece que é uma energia que vai se exaurindo, é difícil recuperar. E ele fala que, para ele, quando uma novidade dentro do projeto, um novo projeto, é a maneira de se motivar novamente. E isso afeta ele tanto em projetos da empresa e projetos pessoais também. Às vezes, eu acho que muito engenheiro que gosta da profissão e tem tempo, né? Gosta de fazer projetos pessoais, tanto para aprender, tanto para criar alguma coisa legal para mostrar, né? E às vezes você tem uma ideia que é de longo prazo e a ideia no futuro te motiva, mas quando você dá o primeiro passo é legal, o segundo passo, ok, terceiro passo, e é difícil continuar a coisa e entregar até o final. Talvez até na última milha, né, uma expressão em inglês, o last mile, é ainda mais difícil, porque você tem que amarrar as coisinhas, dar os últimos retoques, difícil entregar. Pergunta em geral, como se manter motivado no projeto de longo prazo? Uhum. Uhum. Eu queria botar uma vírgula aí que foi algo que eu acho que eu percebi, um parênteses, na verdade, não, vírgula. Eu queria botar um parênteses aí que foi algo que eu percebi depois de ter começado muitos projetos pessoais. Alguns deram certos, outros deram outros nem tanto, outros deram errados. Alguns deram bastante certo, chegaram até a me dar dinheiro, assim. Uhum. E depois, mais tarde, com família e outras obrigações, começar um projeto pessoal acaba sendo um pouco mais difícil. Uhum. E eu me sentia muito culpado no começo. No começo não, durante essa época. Eu me sentia muito culpado por não conseguir acabar o projeto. Uhum. Mas depois eu percebi que eu comecei a aceitar isso um pouco mais. Às vezes o projeto que eu queria começar era só uma vontade, às vezes, de testar, de brincar com uma nova tecnologia, ou de ver algum novo framework, ou alguma API, alguma empresa, alguma cloud nova, o que é que seja, assim, eu só queria dar uma experimentada ali. E eu me enganei falando que, na verdade, eu quero lançar um site, que eu vou ganhar muito dinheiro, vai ter milhares de visitas, eu vou todo dia de noite eu vou ali dar uma olhada. Então, às vezes eu só queria experimentar um pouco e comecei um projeto e ele falhou e eu me sentia culpado, mas não precisava disso tudo. Eu acho que você pode se aceitar deixar alguns projetos para trás Uhum. e que isso faz muito bem. Não, é um excelente ponto. Eu vou adicionar isso em geral, né? Uma coisa que recentemente, na verdade, eu aceito agora sobre meu comportamento. E você pega um livro para ler, é ok abandonar o livro se você vê que o valor de terminar o livro não vale a pena o tempo, né? O seu tempo é precioso, né? De todo mundo. Então, a gente coloca na cabeça que é importante terminar as coisas, né? Para ter o valor que você espera, mas às vezes o valor que você espera já foi colhido, né? Você já aprendeu, já tirou a ideia do livro. E ok, abandona, né? Não vale a pena terminar. O custo-oportunidade de fazer outra coisa mais importante não vale a pena. Então, acho que o primeiro preconceito é dizer que é ok você não terminar as coisas. Uhum. Obviamente, algumas coisas têm que ser terminadas, a gente vai falar de como se motivar nesse caso, né? Sim. Mas, como você falou, é ok não terminar as coisas, né? Às vezes você já colheu o resultado e pronto. Sim, é porque há uma certa aura, inclusive de pessoas que obtiveram sucesso financeiro na carreira e de que eles nunca desistiram e sempre continuaram e foram em frente, apesar de tudo. Eu, às vezes, questiono um pouco do escopo do que é isso, assim, por exemplo, né? Então, às vezes a pessoa nunca desistiu de programar. E isso é genérico o suficiente para dizer que ela começou 10 projetos e falhou em 9 deles, e um deu certo. E daí a pessoa pode... E isso, se você analisar num nível mais microscópico, não, os projetos falharam, mas se você olhar num nível macro,
como programador, como gerente de projeto, como um profissional daquele jeito ali, você nunca desistiu. Você continuou tentando várias coisas e foi até o fim. Então, tem que ajustar, às vezes, o escopo do que é, o que significa desistir de um projeto. Significa que talvez momentaneamente aquilo dela você acha que não vai dar o retorno, que nem você está falando, mas talvez ali é olhar a floresta ao invés das árvores nesse sentido, né? Talvez ali num contexto de que isso é algo que você aprendeu uma tecnologia nova que agora você tem no seu arsenal, isso é algo que você aprendeu sobre alguma coisa de marketing ou alguma coisa sobre como tocar um negócio que você aprendeu e que te tornou um profissional melhor, ou talvez uma pessoa melhor. Exatamente. Em projetos que é importante seguir em frente e Agora, terminar. aqueles que você tem que seguir em frente, aqueles que você não deve se desmotivar. E, exatamente. Tem várias técnicas, né? Bom, eu acho que na verdade, é parte do Scrum, mas não é falado nesse contexto em termos de motivação, mas é excelente para manter o rumo, que é entregas frequentes, né? Quando a gente tem entregas frequentes, entrega a definição, é você dá alguma espécie de valor, né, para o seu usuário, para a pessoa que está consumindo o seu produto, né? Ela gera um ponto ali no seu caminho que valeu a pena chegar. Em contraposto de ter um projeto que vai levar um ano e até esse ano chegar, nada de valor foi criado, então não valeu até um dia antes de entregar não valeu a pena todo esse trabalho, digamos assim. Se você desistir, tem todo o sunk cost que foi colocado que você está jogando fora. E isso é uma carga muito grande, né? Se você está executando um projeto e não gerou valor no período de muito tempo. É uma carga grande que gera uma desmotivação, né? Que gera, puxa vida, eu tô trabalhando nisso e até agora nada, né? Assim, tem um progresso em papel, né, que eu fiz, mas não tem valor ainda. E, e o valor é importante, né? É importante planejar as coisas de que a gente tem um ponto de entregas frequentes. Uhum. E de projeto para projeto varia isso, né? Por exemplo, um projeto pessoal, você escrevendo um livro, um valor é escrever um capítulo, né? Ou um parágrafo. Uhum. Que já te entrega um valor de ler ele, digamos assim, que já dá para publicar pelo menos num blog, digamos assim, né? E no projeto de software, mais especificamente, seria entregar uma coisa que é usável, né? Uma feature nova que acrescenta alguma coisa legal. Uhum. E às vezes até uma melhoria de performance, né? Não precisa ser exatamente uma coisa visível. Isso seria um caminho. Talvez você queira adicionar alguma coisa, Júlio. Eu vou dar um exemplo pessoal, eu acho, muito recente, assim, onde eu tenho um projeto que eu comecei a fazer e estava funcionando beleza na minha máquina, né? Aquela coisa funciona na minha máquina. De um jeito meio feio, talvez faltasse um negócio, faltasse outro, mas estava ali, o grosso estava ali, do que eu queria modelar em termos de dados assim, e interface. E daí eu pensei, poxa, mas agora para colocar isso aqui no ar, eu vou ter que arrumar uma hospedagem, colocar isso aqui ali no código, vou ter que escrever talvez um teste, vou ver que não quebra, aí eu vou colocar no ar, aí outras pessoas vão ter que criar conta, então eu tenho que colocar um sistema de autenticação. Sistema de autenticação hoje em dia precisa ter multifator com SMS, que eu acho que isso é o mais seguro. E aí depois como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Vou ter que fazer planos? Que planos que eu vou ter? Será que eu vou ter quais seriam os três níveis de planos que eu vou ter? Como é que eu vou cobrar dinheiro? Deixa eu começar a pesquisar aqui quanto é que custa integração com processadores de pagamento online. De repente eu comecei a pensar em todo aquele 90% que faz uma empresa de verdade, um negócio, e me senti extremamente desmotivado em continuar o resto. E algo que começou assim que eu comecei a colocar dinheiro e outras pessoas vão usar e eu agora isso aqui vai ter que me dar retorno, eu me desmotivei. Então quando eu percebi isso, e demorou algumas semanas para perceber isso, eu falei, nossa, mas eu não estou fazendo, talvez eu não quero fazer isso aqui pro dinheiro. Eu não preciso botar 3, eu não preciso pensar quais vão ser os 3 planos de nível de conta aqui
os 99 por mês aqui. Isso aqui é um negócio que eu estou fazendo porque eu quero, é um trabalho de amor, é uma coisa que eu estou apaixonado, que eu gostaria de fazer. Estou fazendo para mim, não estou fazendo assim para transformar numa empresa ou isso, entendeu? Então, às vezes a gente pensa lá na frente, para isso aqui tá bonito e perfeito, demora muito, vai demorar muito. Mas é isso mesmo que você quer do seu projeto, né? É isso mesmo que você quer do que você está fazendo. Então, colocar expectativa aí e mais para baixo e aceitar aquilo de lá é válido. Mas é incrível como um planejamento cuidadoso a gente consegue achar pontos no caminho de entrega, né? Por exemplo, você quer fazer um site que tem, você quer vender alguma coisa, né? Um produto de software, sei lá. Fazer autenticação e botar plano e blá blá blá. É um caminho, mas por que não fazer uma coisa que bota o seu e-mail, manda o e-mail para mim, a gente negocia. Então, não precisa escalar no máximo tudo, né? A gente sempre tem que eu preciso da profissional e tudo refinado. Manda um e-mail para mim, a gente negocia. Aí depois, ok, agora eu tô tendo alguns clientes, não tô conseguindo dar conta. Beleza, vou botar lá um sistema de pagamento. Com plano só, né? Isso é um ótimo ponto, é verdade. As pessoas querem plano diferente, tudo bem, vou escalar para uma coisa diferente. Agora eu quero... Agora eu preciso criar uma conta. Beleza, vamos criar uma conta agora, né? E daí... E aí tem muito, digamos assim, muitas maneiras de você colocar do ponto A para o ponto B, com vários pontos intermediários de entrega, e isso cria uma motivação muito grande. E também, talvez fazendo uma conexão para o nosso segundo ponto, nesse sentido de motivação, que é refinar a visão. Um livro que você me recomendou, que aliás recomendo para todo mundo escutando, é o Creativity Inc., né, do CEO da Pixar. Uhum. Ele fala uma frase que me ficou na minha cabeça, que é o Ugly Baby, que toda ideia nova é um Ugly Baby. E ele diz, por exemplo, ideias de filmes da Pixar como Up, se você escutasse a primeira vez, é uma coisa assim absurda, você ia cancelar na hora, né? Não vale a pena. Mas aí o escritor continua e refina e as coisas vão melhorando, e o Ugly Baby, que tem que ser protegido, vira aí um bebê bonito, né? Que vale a pena seguir em frente. Então, quase todo projeto, ainda mais quando é complicado, a visão inicial, ela pode motivar, mas ela não é refinada o suficiente. À medida que você vai executando, você vai tendo uma ideia melhor de como é a visão final. Uhum. O meu ponto é, na execução do projeto tem a fase de planejamento, né, que é parar planejar, que é importante para ter os pontos de entrega, mas também a parte de revisão da estratégia, da visão do produto, né? Você voltar atrás e falar, ok, qual que é a minha visão final mesmo, né? Aquela do começo está um pouco ultrapassada. Agora que eu sei mais coisas, né, eu modifico ela um pouco. E fazendo essa revisão, cria uma motivação grande para você e para o seu time, né? Você batendo no martelo de novo, gente, essa é a nossa visão, a gente sabe um pouco mais dela, a gente sabe que ela agora é mais possível, né, porque a gente está mais próximo, e a gente ajusta o rumo e consegue aquele gasto inicial, ele se revive, né? Porque a visão agora é um pouco mais refinada. E esses são projetos pessoais, né? Eu acho que a gente pode falar, a gente já teve vários e já viu muitos amigos com vários também, mas existe uma desmotivação no trabalho às vezes também, né? Às vezes no projeto ou no trabalho. Acho que tem tantos motivos que a desmotivação pode estar acontecendo no trabalho e que é um pouco, não sei se tem como a gente talvez pensar numa sugestão que abranja vários casos, mais abrangente, né? Que possa cobrir todas, mas às vezes existe algum fator específico que pode estar desmotivando e isso leva talvez a uma série de pensamentos negativos que faz você querer até por exemplo, sair do projeto ou sair da empresa, né? Mas como se motivar no trabalho, talvez num caso assim, como se motivar para qualquer projeto, talvez seja uma dica muito genérica, né? Se a gente tivesse essa resposta aqui, eu acho que a gente já curava milhares de pessoas do mundo, que não existe uma resposta única, talvez, para tudo isso, né? Em trabalho intelectual
A coisa mais importante é você sentir que você é o dono, que você não está fazendo uma coisa que alguém pediu para você fazer, né? Obviamente, no final das contas, mesmo sendo CEO, você está fazendo uma coisa que atende ao cliente, ao mercado. Mas é importante a gente ter o ownership, né? Essa é meu bebê, a minha ideia, né? Eu tô levando isso à frente, né? Estou refinando essa visão, estou executando ela. E isso é possível em todos os níveis, né? De uma hierarquia de uma organização. Eu acho que a pergunta dele é nesse contexto, né? Você é o dono disso, você criou e como seguir em frente. Mas quando você tem um time, você é o dono, assim, né? A hierarquia mais alta do projeto, você é o dono e você vai atribuir ao time ownerships, né? Cada um dos seus membros do seu time tem que se sentir dono da parte da responsabilidade deles, né? E isso é importante para a motivação. E eles vão criar uma visão naquele subcontexto que vai executar aquele subprojeto e entregar. É. E isso é bem fundamental. Existe algum livro, alguns artigos que falam a respeito desse tipo de motivação no contexto de autonomia, propósito e saber o que está fazendo, né? E se tornar melhor no que você está fazendo. Então, a parte da autonomia, acho que você falou muito bem, as pessoas têm que se sentir donas, né? Propósito, isso acaba às vezes sendo de quem começou o projeto, ou do dono da empresa, ou do gerente do lugar, ajudar as pessoas a encontrarem qual é esse propósito, e que as pessoas têm que sentir que estão aprendendo alguma coisa, que estão melhorando, que estão contribuindo com aquilo dela com a melhor das habilidades delas, e não que é um trabalho chato e monótono. Então, se você conseguir criar um ambiente que tem essas três características, você também acho que vai conseguir motivar melhor as pessoas também. Todo trabalho intelectual, o último ponto, né, que não é um trabalho chato, né, basta fazer um trabalho criativo, ou seja, é preciso usar criatividade para resolver o problema. Quando os funcionários não estão usando a criatividade para resolver o problema, se torna maçante. E é uma oportunidade para, na verdade, para automatizar esse trabalho, né? Não é criativo, então a máquina pode fazer, né? Ponto final. O valor do ser humano é ser criativo, né? Por enquanto. Até as máquinas conseguirem também fazer essa parte. Isso aí. Temos mais alguma coisa a acrescentar a essa pergunta ou já vamos finalizar o terceiro episódio? Acho que podemos fechar. Então, Sete, muito obrigado de novo. Um grande abraço. A todo mundo que está vendo ou ouvindo, mande perguntas no pegalevepodcast.com.br. Tem um link lá para o formulário. E é isso aí. Muito obrigado e um abraço. Um abraço a todos e mantenham seguros em casa.